Olá galera, conforme vocês pediram, vou fazer aqui um tutorial de programação do Tuido para a gente utilizar junto com os IHMs da Magelis, da Schneider mesmo. Bom, não tem muito o que se falar dele, né? A programação é bem simples. Vou basear no exemplo prático da aula mesmo. Então, vamos pegar a base do nosso CLP. Nesse caso, a gente usa o TWD LCD 40DRF. Nesse caso, é o último na versão 2.31. Venho cá, substituo ele. Substituído. Tem que adicionar também a comunicação serial dele. Nesse caso, a comunicação que eu utilizo é o TWD NA232D. Clique e arrasta. Tá vendo que abriu o quadradinho verdinho ali que pode soltar nele. Também vamos utilizar aí o para elemento de comunicação. Ele vai comunicar por interface Modbus. A gente vem aqui em Network Elements e Modbus Elements. Eu vou pegar aqui Magelis. Pode ver que vai aparecer a carazinha de um IHM. Insere ele aqui. 2 cliques. Confirma a informação se ele está em slave. Dá um OK. Você vai ver que ele vai aparecer a informação slave 0, que é o primeiro equipamento escravo desse CLP. Clica no... Quando aparecer essa setinha assim, clica, arrasta, comunicação feita. Primeiro passo é esse, certo? Nesse exemplo a gente vai utilizar também um módulo de expansão analógico. Nesse caso a gente clica aqui Expansion Modules, vem cá Analog Expansions e vem aqui na opção do TM2AMM6HT, que é esse que a gente está utilizando. Clica, arrasta, ele vai se compactar. Nesse caso, o CDP que a gente está utilizando, ele tem 2, então vamos colocar os 2 para não dar briga. Né? Senão ele não sabe, às vezes, qual módulo de expansão é. Terminado isso, podemos ir para a parte de programação. Podendo agora, então, configurar as entradas digitais, saídas digitais e as entradas analógicas. Esse módulo aqui ele consta com quatro entradas analógicas e 2 saídas analógicas. Mas como a gente faz essa configuração, que é muito importante, né? Nesse caso a gente só vai usar uma entrada analógica. Então a gente vai vir e clicar aqui no tipo de entrada. A gente vai fazer uma entrada de 0 a 10 volts, conforme o exemplo dado na sala de aula. Vamos colocar o scope dele customizado. E essa entrada ela vai trabalhar de 0 a 100. Mas como assim 0 a 100? Ou seja, como uma entrada analógica, no momento que ela tiver 0, ela vai estar mostrando o valor mínimo. Conforme ela vai variando, vamos falar 2 volts aqui vai começar, ela vai mostrar 20, 30 volts 30, 5 volts 50 e assim por diante. Como se fosse escalonizado só em vezes 10 da entrada analógica, certo? As unidades aqui não tem necessidade de configurar. Bom, iniciando a parte de programação, vamos adicionar o primeiro grupo de regras. O nosso sistema, conforme na aula, ele tinha um intertravamento aí chamado habilita, que era ele que permitiria a gente poder realizar todas as ações. Assim a gente poderia fazer como se fosse trabalhar como se fosse uma emergência ele, né? Então a gente precisaria de um contato aberto para ligar ele, um contato fechado para desligar ele e uma bobina para ativar ele. Nesse caso eu vou estar entrando com uma entrada digital, então vai ser um i0.0. Vou colocar aqui liga underline habilita. Maravilha. E para desligar, ele seria o desliga underline habilita. Opa, acho que não tem informação, vai ser mais complicado, né? E 0.1. Então, desliga habilita. Maravilha, os dois já nomeados.
E eu preciso setar aqui meu habilita. Como eu quero que eu tenha uma luz no meu painel que indique que o meu sistema está em funcionamento, né, eu vou aqui setar para mim um Q0.2 para a gente iniciar. Opa, vem a barra extra. Por que eu quero que tenha uma luz física? Porque se a gente ficar dependendo só de IHM para ver o funcionamento de uma máquina, isso pode dar problema. Então tem que ter uma luz visual para a gente entender que o sistema está pronto para uso. Então uma sirene bem grande, algo grande que a pessoa possa ver. Nesse caso eu vou configurar ela como habilita, né, para a gente lembrar. Faz no intertravamento e coloca aqui. Tanto faz se você colocar aqui Q0.2 ou se você escrever habilita aqui em cima. Habilita. Você vê que ele já puxa automaticamente. Certo? Importante, a cada grupo de comandos é importante você colocar os comentários neles. Então você pode colocar o comentário ou somente na regra, ou seja, intertravamento de habilita. Para você lembrar o que você fez aqui. E em relação ao grupos de regras, você pode colocar um comentário mais genérico. Nesse caso eu vou colocar intertravamento geral. Que aqui a gente vai fazer os intertravamentos dos motores também. Certo? Próxima regra. Né? Essa regra aqui eu vou fazer para acionamento dos motores. Os motores eu vou ter dois tipos de acionamentos. Um deles vai ser por botoeira com retenção e o outro dele vai ser por botoeira sem retenção, ou por memória direta. Assim, então a gente vai ter aqui um contato aberto, outro contato aberto, volta para a linha, outro contato aberto é a bobina. Nesse caso, esse contato aberto meu aqui vai ser o I0.2, que o nome dele vai ser liga motor 1. Esse liga motor 1 vai ser um pouco genérico, por causa do fato que ele vai tanto desligar quanto ligar. A gente vai usar uma chave com retenção, certo? Nesse caso específico aqui. A gente pode também, se quiserem mais para frente, fazer uma auto-retenção disso sem problema nenhum, adicionando uma nova botoeira e podendo fazer esses acionamentos por fora, sem maiores dificuldades. Em seguida, então, a gente vai fazer o quê? O habilita nosso. Então vai ser o Q0.2 aqui, que ele vai permitir ou não acionar o nosso motor, independente do estado da posição da chave. E aqui vai ser o meu Q0.3, que ele vai significar que é o meu motor 1. Mesma coisa, vamos adiantar um pouquinho o serviço, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou ter uma outra chave para o meu motor 2. Então vai ser o liga motor 2. O habilita é o mesmo. E aqui o motor tem que mudar o valor dele. 4. Certo? Como eu quero fazer um acionamento pelo IHM também, vamos fazer uma conexãozinha aqui em paralelo. E vamos chamar uma memória. Nesse caso, vamos começar com a memória M1. Memória M1, ele vai ligar motor 1M. Por que M? Né? Nesse caso aqui, o que acontece? Se eu colocar as duas variáveis com o mesmo nome, isso pode dar problema ele puxar essa variável 2 aqui para baixo. Então sempre tem que colocar com nomes diferentes. Isso acontece muito quando a gente está programando. Sempre escolha um nome diferente. Mesma coisa para o de baixo. M2. Liga, underline, motor 2. M. E ainda está faltando aqui para mim uma chavinha, um intertravamento para avisar quando o meu sistema está superaquecido, podendo ligar o sistema de refrigeração. Mas eu vou criar uma nova regra para isso. Como é que vai funcionar essa regra? Adiciono uma nova regra. Opa. Vou deixar aqui no sistema de intertravamento mesmo. A grande questão é que agora a gente vai utilizar uma informação de um sensor analógico para poder fazer o acionamento dessa saída.
Esqueci de colocar aqui o nome. Vou colocar nomezinho. Motor 2. Voltando. Como que eu vou fazer isso? Para a gente fazer a maioria dos comandos de acionamento por comparação analógica, a gente usa esse bloco aqui, ó, que é o compare block, é o bloco de comparação, resumidamente. Vamos colocar aqui. Nesse caso, não quero dois, quero só um. Nesse caso, eu tenho que aqui setar como que eu vou fazer para comparar essa informação. Nesse caso, eu vou utilizar aqui, ó. Vamos procurar aqui. Eu tenho o meu IW 1.0, que ele já está configurado. Então eu vou utilizar uma comparação dele com uma informação fixa, né? Na próxima aula a gente já vai colocar uma variável aí analógica para a gente poder ler essa informação. Então nesse caso eu coloco percentagem IW 1.0, ele é maior ou igual a 50, vamos colocar na metade. Isso quer dizer o quê? Que quando o meu sensor IW1.0 estiver com valor de 50, ou seja, estiverem chegando 5 volts nele, ele vai permitir a passagem daqui para cá. Se não, não. Ok? Nesse caso, vem aqui, contato. Vamos colocar o bloqueio de habilita, que o habilita só vai funcionar nesse caso, né? E aqui vai ligar o meu refrigera. Refrigera também vai ser um contato digital, né? Vou colocar aqui o nome refrigera. Maravilha. Então os intertravamentos estão prontos, né? Já fez a comparação, já fez tudo. Agora eu preciso fazer o quê? Eu já tenho essas informações aqui, agora eu preciso mandar essas informações para o meu IHM. Infelizmente, o meu IHM ele não pega informações digitais, ele pega informações de memórias, então tem que passar essas memórias para lá. Como que eu vou fazer isso? Vamos adicionar um novo grupo de regras, vou colocar aqui o nome de memórias. Sempre lembrando que vocês podem comentar a cada regra, né, para você não esquecer o que você está fazendo. Para você alimentar essas memórias, o modo é muito simples. Eu vou utilizar primeiro para o grupo habilita, que eu quero ver esse habilita lá no meu IHM. Eu vou vir aqui, habilita. Então vou escrever aqui o Q0.2 ou habilita, tanto faz. E ele vai ativar uma bobina com uma memória. Nesse caso, como eu já usei aqui ó, o M1 e o M2, eu gosto de colocar um range maior da memória, assim, um ponto maior. Nesse caso, eu vou começar pelo M50. Então o M50 ele vai ser o habilita M. Lembrando, colocando a questão do M aqui é mais pra gente lembrar que é uma memória. Vamos colocar a próxima linha. Fazer pro motor 1, pro motor 2 e pro motor 3. Bom, configurado já. Então eu tenho habilita, liga habilita M, motor 1 liga motor 1M, motor 2 liga motor 2M e refrigera, liga refrigera M. Você pode ver que todas as informações aqui já estão em memórias. Lembrando que para a gente conseguir ler pelo nosso IHM, a gente tem que ver a condição por memória, certo? Vou adicionar mais uma linha aqui embaixo. Então vou vir aqui. Para que eu vou fazer essa quinta linha aqui que a gente não fez em sala de aula? Eu preciso pegar a informação que eu tenho no meu sensor analógico e informar nesse HM, que essa é uma informação muito útil, né, para a gente saber em que estado que está o nosso reservatório. E quem sabe até depois a gente poder modificar o nosso set point aí de comparação. Em vez de 50, a gente pode colocar um outro set point. Nesse caso aqui, eu vou utilizar um bloquinho de operação. Então eu tenho um operation block. Ele vai fazer o quê? Eu preciso criar uma memória analógica para poder copiar essa informação. Como é que é uma memória analógica? Nesse caso eu vou usar uma memória tipo Word. Então eu vou aqui percentagem MW, né? A gente tem várias, tem MW, MD, aí por diante. Então a gente vai escolhendo conforme nossa necessidade. Então eu vou ter a minha MW inicial MW1 e ela vai ser igual no tuído, igual a 2 pontos igual, tá? Tá falando que é igual a essa informação. É igual a informação do IW 1.0. IW 1.0.
certo? Então ele vai copiar a informação que está aqui, está no IW 1.0, vai copiar para dentro do MW1, podendo assim a gente poder ler lá no vídeo, beleza? Bom, com a programação terminada, então vou iniciar um outro vídeo, né? Senão vai ficar muito grande lá no YouTube, eles não deixam arquivos muito grandes por muito tempo. E a gente dá continuação à programação pelo vídeo, beleza? Até mais, gente.